Vamos seguir na palavra de Deus, vamos buscar o alimento e que você abra o coração para receber a palavra do Senhor. Diga comigo assim: eles podem, eu não. Vamos dizer de novo? Eles podem, eu não. Você conhece quem está do seu lado? Sabe o nome dele? Então você vai olhar e vai dizer assim: olha, tal pessoa, diz o nome e vai dizer: eles podem, você não. Vamos lá? 1, 2, 3. Eles podem, você não. Eu geralmente costumo preparar a mensagem durante a semana. Então, no dia a dia, no devocional, no estudo, na oração, em algum momento da semana, a palavra ela surge, ela começa a ser gerada, e quando chega pertinho ali, sábado, às vezes domingo, finaliza, arruma, prepara e deixa tudo certo. E essa semana não vinha diferente. Estava assim, estava preparando a mensagem. Mas ontem eu no carro estava ouvindo um álbum e no meio das músicas há algumas poesias. E falando sobre Timóteo, Paulo aconselhando Timóteo, e essa frase foi dita: Timóteo, eles podem, você não. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo: se essa é a mensagem de amanhã. Aí eu digo: mas só tem o nome e o resto. E quando cheguei em casa, fui buscar na palavra de Deus, e o Espírito Santo ali iluminou, colocou no coração. E teve que sair mais rápido do que numa semana, teve que sair em um dia. E aí já ouvi um pastor que fala, diz que a palavra é como um pão, que você vai preparando, você mistura farinha, mistura os ingredientes, bate tudo, bota para crescer, depois você bota no forno, quando sai está prontinho. Domingo a gente chega e não serve a farinha, a gente serve o pão. E esse pão teve que sair mais rápido com esse tema, e o texto é 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero que você abra na sua Bíblia, deixe ela aberta. Nós vamos em alguns versículos das duas cartas de Paulo. Vamos aprender hoje sobre esse assunto. Eles podem, você não. Versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 diz assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Há uma frase de John Piper que ele disse que nós temos que pregar o Evangelho todos os dias para nós mesmos. A pessoa mais importante que precisa ouvir o Evangelho somos nós mesmos. Eu conversei um dia com o pastor Cezinho e disse assim: pastor, eu prego para mim, será que eu sou louco? Que eu prego para mim mesmo. Em situações em que eu estou vivendo, a palavra de Deus eu começo a pregar refrão: olha, assim, 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 assim. Olha, tu tem que ser desse jeito, tem que fazer isso. Aí eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de me ver sozinho, ia ter certeza que eu sou meio doido, porque eu converso comigo. E aí eu estou pregando para mim mesmo. Porque é o que Paulo diz, que você não pode correr o risco de perder a sua própria vida. E pregar para você é muito importante. Você relembrar a palavra de Deus. Você está sendo instruído pela palavra de Deus. Porque nós estamos na jornada cristã e é extremamente difícil você conseguir vencer a batalha com você mesmo, contra você mesmo. Vir à igreja não é difícil. Hoje estava chovendo, atrapalha um pouquinho, mas não é difícil vir à igreja. Não é difícil você ir à célula. Quinta-feira choveu bastante também, atrapalhou muita gente ir para a célula, mas eu vi muitas pessoas indo na célula.
foi um dia difícil, mas não é tão complicado. Você servir em alguma coisa, você participar de alguma atividade, você treinar um instrumento, você participar dos ensaios, e eu estou vendo a correria do pessoal no dia a dia aqui na igreja, isso dá trabalho, isso é cansativo, mas isso não é o mais difícil da fé cristã. Você ser dizimista, você contribuir, você participar do grupo de oração, dos intercessores, isso não é o mais difícil da sua caminhada. O mais difícil é o que Paulo instrui a Timóteo. Timóteo, no meio desse mundo tão perdido, tão contrário à vontade de Deus, você permanecer fiel às coisas que você aprendeu, isso é a nossa tarefa mais difícil. Porque nós estamos rodeados de ofertas que nós desejamos. Nós não estamos rodeados de ofertas que nós queremos fugir. Nós estamos rodeados de ofertas que nós desejamos, o nosso coração quer, o nosso sentimento quer, o nosso desejo quer, a nossa mente quer, o nosso corpo quer, tudo que nós desejamos é aquilo, porque a nossa natureza caída, pecaminosa, ela ainda está dentro de nós. E a nossa grande batalha é vencer exatamente esse velho homem que está dentro de nós. É vencer essa velha natureza. Por isso que Paulo diz, Timóteo, não com essas palavras, mas dá a entender isso, eles podem desfrutar do que o mundo oferece. Timóteo, eles podem fazer aquilo que Deus abomina. Timóteo, eles podem fazer aquilo que o coração quer, mas você não. Você precisa permanecer fiel àquilo que você aprendeu. Você tem que seguir aquilo que o Senhor quer. Então, o mais difícil é você dizer não às coisas que o mundo nos oferece. E você dizer sim àquilo que agrada a Deus. A primeira coisa que a gente vai meditar hoje, que Paulo orienta Timóteo, é que Timóteo fortaleça na fé. Timóteo, fortaleça na fé. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 1, diz, você, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça. Esse é o conselho que Paulo dá a Timóteo, para Timóteo entender a fonte da sua força. Paulo é o mesmo que diz, quando eu estou fraco, eu sou forte. É o que diz a Timóteo, fortifique-se na graça, entenda a fonte da sua força. Ela não vem de você mesmo. Quando nós dizemos não aos desejos que nós temos, que são carnais e são pecaminosos, isso não vem de nós. Não é simplesmente o fato de você decidir. Não é simplesmente o fato de você dizer assim, eu vou ser desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Se você parar em frente ao espelho todos os dias pela manhã, olhar para ele e dizer assim, eu sou bonito. No outro dia você diz, eu sou bonito. No outro dia você diz, eu sou bonito. Você vai ser bonito? Não, não vai. Não vai mudar nada. Mas quando você converte, há uma graça de Deus que faz você ter algo especial. E pode não ser uma beleza que aos olhos humanos possa atrair alguém, mas no seu olhar há uma vida que encanta o coração das pessoas. Porque a nossa força, ela não vem da nossa própria capacidade, não é o quanto você aprende, não é o quanto você se esforça. Você pode se esforçar o máximo que você quiser, sempre você vai desejar o pecado. Sempre. Você pode se esforçar o quanto você puder, a sua natureza sempre vai querer se afastar de Deus. Por isso,
no meio desse mundo tão perdido, Paulo orienta Timóteo: fortaleça-se, não em você, não na sua capacidade, não no seu entendimento, mas na graça que há em Jesus Cristo. Porque a fonte da nossa força, ela é o Senhor. Quando nós confiamos totalmente em Deus, a mão do Senhor sempre vai estar estendida para nós, para nos livrar de toda e qualquer situação. Seja situações de provações, tempestades que você esteja passando, sejam momentos de tentações. Timóteo tinha que entender isso, a fonte da força. E Paulo também instrui a Timóteo para que ele persevere na fé, para que ele possa suportar no meio das provações, os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. É isso que ele escreve. Suporte comigo, Timóteo, todos os sofrimentos como um bom soldado, como alguém que está disposto a resistir, a ter determinação e confiança que Deus cumpre a sua promessa. Porque você não está caminhando com Cristo simplesmente porque você quer ter um emprego melhor, porque você quer ter uma casa melhor, você quer resolver os seus problemas, apesar que as pessoas procuram a Jesus por causa disso. Por que nós vamos até Deus? Por que nós aceitamos um convite de ir até a célula? Por que você aceita um convite de vir ao culto? Porque alguém, quando bate na porta da sua casa, você abre a porta e se você quer uma oração, você diz sim. A maioria das vezes, a maioria das pessoas estão em busca de se livrar da dor que o pecado causa. Não é nem do pecado. Se pecasse, não doesse, as pessoas não queriam nem se livrar do pecado. Elas querem se livrar do sofrimento, das dores, dos traumas, das frustrações. Elas querem fugir disso. E buscam a Deus na procura de resolver os seus problemas. Elas não querem Deus realmente. Elas não querem se livrar do pecado. Elas querem resolver as suas dores, os seus sofrimentos. E essa fé que persevera, essa fé que nós precisamos caminhar nela, enfrentando dificuldades, tendo certeza de que Deus está no controle, ela é indispensável para que você corra a corrida que é proposta. É isso que Hebreus vai falar. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É como se você corresse sozinho. A caminhada de fé não é uma competição em que você está correndo com outros competidores. Mas você está sozinho naquela raia. Você está sozinho naquela pista. E você precisa correr com perseverança a corrida que é proposta. E não é uma corrida curta, mas é uma corrida longa. Não é algo que termina com 1 ano, com 2, com 3, mas leva a vida inteira. Por isso precisa ter perseverança e necessidade de crescimento espiritual. Imagina a vida de fé em Cristo como uma ladeira. Ou você sobe ou você desce. É impossível você ficar parado. Quando você está subindo, você está crescendo espiritualmente. Você está desenvolvendo na fé, você está criando musculatura, robustez, força, para suportar as provações que você irá enfrentar pela frente. Paulo está instruindo Timóteo, exercite-se na piedade. É como um treinamento, é como uma vida onde você vai colocando em prática tudo que você aprendeu. Não adianta você chegar na célula, não adianta você chegar aqui, ouvir a palavra, aprender do Senhor, orar, receber a oração, você voltar para a sua casa e você viver como um perdido. Você precisa se exercitar. Você precisa e tem necessidade de crescimento. E você precisa investir nisso. Não é você somente frequentar os cultos, mas é você conhecer profundamente a Deus cada vez mais.
É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, fortifique-se na graça. Fortaleça a fé. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, que Paulo instrui a Timóteo, está no verso 22 do capítulo 2. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Paulo está ensinando a Timóteo a resistir às suas tentações. Fuja imediatamente do pecado. Paulo está instruindo isso. Um texto que fala claramente, é o capítulo 1 de Tiago, no verso 13, verso 14, que ele diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos. Nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. Cada um tem suas fraquezas, seus desejos. Cada um tem desejo de fazer algo que não deveria fazer. E o texto de Tiago diz isso. Ela vem dos nossos próprios desejos. As tentações, elas não começam do lado de fora, elas têm origem dentro de nós. Aquilo que nós queremos. E o texto diz que elas nos seduzem e nos arrastam. Lembra de Eva no jardim? Ela olha para a árvore, ela vê que o fruto é agradável e é desejável para entendimento. Nós sabemos que é errado, sim ou não? Sim. Você sabe o que é pecado? Sim, você sabe o que é pecado. Você sabe o que pode fazer? Sabe. Você sabe o que não pode? Também sabe. Nós sabemos, a palavra nos alerta, as mensagens nos alertam. Você mesmo faz os seus alertas, talvez não como eu que fica pregando, eu fico pregando para mim mesmo, é loucura, é doidice. Olha, não pode, isso não está certo, não tem que ser assim. Você tem os alertas. A gente aprende aqui nesse texto que a tentação, ela nos seduz e elas nos arrastam. Nós somos seduzidos, envolvidos, mesmo sabendo que nós não devemos fazer isso. Nós nos envolvemos com isso. E somos arrastados. Depois o verso 15 vai dizer que esses desejos, eles dão a luz ao pecado. E isso é quando nós decidimos pecar. Você ainda não pecou, mas já decidiu. Já fez dieta, não já? Fez dieta, todo mundo já fez dieta. Eu não podia passar sem falar, né? De comida. E aí você está ali fiel, está batalhando, está lutando. E você, eu vou comer hoje. Não, eu vou comer. Não, depois eu vejo o que eu faço. E você já comeu? Não, mas você já decidiu comer. É esse o texto que está ensinando que após esse arrastado, esse envolvimento com o desejo dá luz ao pecado é quando você decide fazer. Nós não pecamos por acidente, nós decidimos pecar. E depois que nós decidimos que o pecado dá luz, o pecado, quando ele desenvolve plenamente, ele gera morte. Então, algo que nós precisamos entender com clareza hoje, que Paulo está ensinando a Timóteo a fugir imediatamente. Fugir não é sinal de covardia. Fugir é demonstração de que você quer permanecer no Senhor. Não é sinônimo de fraqueza, mas é fortaleza. Quando você vê alguém fugindo, correndo, desesperado de uma tentação, de um pecado, é porque ele está fortalecido no Senhor. O Espírito Santo está dentro dele. E além de fugir, nós podemos combater com as armaduras de Deus.
Nós podemos estar fortalecidos espiritualmente, porque a palavra diz que Deus sempre dá um escape. E o escape não vem de forma natural, mas ele vem de forma sobrenatural. Ele vem com a ação sobrenatural de Deus. O escape sempre vai ser providenciado por Deus. A tentação, ela é fruto dos nossos desejos, está dentro de nós. O escape é fruto de Deus. É uma saída que Deus nos dá por meio da sua graça, para que a gente possa fugir do pecado. É você ficar com essa palavra, o mundo pode, eu não posso. No meio da tentação, você diz assim, o mundo pode fazer isso, eu não posso. No meio daquela tempestade, da crise, da turbulência, da prova, é você saber, o mundo pode, eu não. Eu quero, mas não faço. Eu tenho desejo, mas não vou fazer. E Paulo vai ensinando a Timóteo, e o último ensinamento que ele dá é que Timóteo precisa viver uma vida de devoção a Deus. O capítulo 4, versículo 13 em diante, ele vai dizer uma parte assim: dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino, e tenha cuidado com a sua própria vida e com a doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, priorize a palavra de Deus. Tenha o cuidado de você se envolver com a palavra de Deus. Ela é o seu guia, ela quem vai gerar fruto, ela que vai santificar você. O texto em João diz assim, 17, quando o Senhor ora a Deus, ele disse, santifica-os na verdade, e a tua palavra, ela é a verdade. O que faz você obedecer a Deus é você permanecer firme na sua palavra. É você ter uma vida de devoção, entender que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada para os pés e ela é como a luz para o caminho. Sem ela você está caminhando na escuridão. Sem ela você não tem direção para onde você vai. Sem a palavra de Deus você não sabe o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É ela quem vai fazer com que você permaneça sendo exemplo em tudo. Por que nós não podemos e o mundo pode? Porque nós somos exemplo para o mundo. Nós somos a luz para o mundo. Nós somos o sal dessa terra. Nós oramos pela Hannah aqui um pouquinho. Tinha coisas que eles podiam fazer antes e hoje não podem mais. Hoje o peso sobre a vida deles é diferente. O exemplo que eles precisam dar dentro de casa é diferente. A vida que precisam conduzir é diferente. Porque outras pessoas podem e eles não. Porque já não é somente a vida deles, mas eles têm a responsabilidade de transmitir Deus para a vida da filha. Ser exemplo, nós temos essa responsabilidade. Paulo ele diz, Timóteo, seja exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, na pureza, na fé, no amor. Seja exemplo em tudo. E nós temos que ser assim. Porque as nossas ações precisam refletir Cristo para as pessoas que estão olhando para nós. As pessoas têm que olhar para nós, ver uma vida de devoção a Deus. Pessoas que amam ao Senhor, que têm as suas fraquezas, que estão ali perseverando para chegar até o fim, que têm as suas dificuldades, passam por provações, passam por lutas, passam por dias que são extremamente complicados, mas que estão perseverando até o fim. Estão batalhando para fazer como Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A devoção a Deus, ela é esse compromisso, não de curto prazo, mas de longo prazo. De você viver perseverando até o fim, sabendo que eles podem e eu não. Mas esses que estão vivendo da forma
como nós lemos no começo da mensagem, no versículo, que os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses que estão vivendo da forma que Deus não se agrada. Vai chegar um dia em que nós estaremos diante do Senhor e para viver eternamente com o Senhor. Nós que não podemos nos envolver com as coisas do mundo, poderemos viver eternamente com Deus. E os que podem se envolver com as coisas do mundo estarão apartados do Senhor. Então a nossa fé é na promessa da vinda de Cristo, na eternidade com o Senhor. Não troque aquilo que é eterno por coisas que são momentâneas. Guarda isso no coração. Coloca isso em prática. De você ser forte na fé, se fortificar, fortalecer na graça do Senhor, resistir às tentações, viver uma vida de devoção. E você vai estar agradando ao Senhor. Vai estar fazendo uma escolha diária de permanecer fiel a Deus. Amém, gente?